Nas densas florestas tropicais do sudeste da Ásia, onde rios largos serpenteiam entre manguezais, pântanos e árvores gigantes que parecem tocar o céu, vive um dos primatas mais curiosos e inconfundíveis do planeta. Entre o som constante dos insetos, o canto distante das aves e o movimento das folhas nas copas das árvores, um animal de aparência estranha se move com agilidade pelos galhos mais altos. Seu rosto é impossível de ignorar. Um nariz longo, grande e pendente domina sua face, criando uma aparência tão incomum que muitos visitantes da floresta ficam surpresos ao vê-lo pela primeira vez. Esse animal extraordinário é o macaco narigudo, um primata raro e fascinante que vive exclusivamente na ilha de Bornéu. Bornéu é uma das maiores ilhas do mundo e abriga algumas das florestas tropicais mais antigas da Terra. Essa ilha gigantesca é compartilhada por 3 países: Indonésia, Malásia e Brunei. Dentro dessas florestas vivem milhares de espécies de plantas e animais, muitos deles encontrados apenas ali. O macaco narigudo é um desses habitantes exclusivos, o que significa que ele não existe naturalmente em nenhum outro lugar do planeta. Essa condição torna a espécie ainda mais especial, mas também a torna vulnerável às mudanças que acontecem nesse ambiente. O macaco narigudo é considerado um dos primatas mais peculiares da natureza. A característica que mais chama a atenção, sem dúvida, é seu nariz extremamente grande, principalmente nos machos adultos. Esse nariz pode crescer tanto que chega a ultrapassar a boca do animal, pendendo para baixo de maneira bastante evidente. Nas fêmeas, porém, o nariz é muito menor e mais discreto. Essa diferença entre machos e fêmeas é um exemplo de dimorfismo sexual, algo relativamente comum em diversas espécies animais. Durante muito tempo, cientistas se perguntaram por que esse primata desenvolveu um nariz tão exagerado. Hoje se acredita que essa característica tenha surgido por causa da seleção sexual. O nariz grande pode funcionar como uma espécie de amplificador natural para os sons produzidos pelo animal. Quando um macho emite vocalizações, o ar passa por sua cavidade nasal ampliada e cria sons profundos e ressonantes que se propagam pela floresta. Esses chamados podem ser ouvidos a grandes distâncias e servem para comunicar sua presença a outros membros da espécie. Além disso, acredita-se que as fêmeas prefiram machos com narizes maiores, pois isso pode indicar maturidade, saúde e força. Fisicamente, o macaco narigudo é um primata relativamente grande quando comparado a outros macacos da região. Machos adultos podem pesar mais de 20 quilos e medir cerca de 70 centímetros de comprimento, sem contar a longa cauda que pode ter praticamente o mesmo tamanho do corpo. Essa cauda ajuda o animal a manter o equilíbrio enquanto se desloca entre os galhos das árvores. A pelagem do macaco narigudo varia entre tons de marrom, laranja e bege, com a parte do ventre geralmente mais clara. O rosto costuma apresentar uma coloração rosada, o que destaca ainda mais seu nariz característico. Esses primatas são altamente adaptados à vida nas árvores. A maior parte do tempo, eles passam nas copas da floresta, movendo-se entre galhos com surpreendente agilidade. Seus braços e pernas são fortes e bem adaptados para agarrar troncos e galhos, enquanto saltam de uma árvore para outra. A vida nas alturas oferece várias vantagens. Nas copas das árvores, eles encontram alimento com facilidade e também ficam relativamente protegidos de muitos predadores terrestres. Durante o dia, os macacos narigudos passam grande parte do tempo procurando alimento. Sua dieta é bastante específica e inclui principalmente folhas jovens, frutos ainda verdes, sementes e flores. As folhas representam uma parte importante da alimentação desses animais, mas elas são difíceis de digerir. Muitas plantas possuem fibras duras e substâncias químicas que podem ser tóxicas para diversos animais. Para superar esse desafio, o macaco narigudo possui um sistema digestivo extremamente especializado. Seu estômago possui várias câmaras internas que funcionam de maneira semelhante ao estômago de animais ruminantes. Dentro dessas câmaras vivem bactérias que ajudam a fermentar e quebrar as fibras das plantas. Esse processo permite que o macaco narigudo extraia nutrientes de alimentos que muitos outros primatas não conseguiriam digerir. Como resultado desse sistema digestivo complexo, o abdômen do animal
costuma parecer grande e arredondado, algo que muitas vezes dá a impressão de que ele está acima do peso. Uma das habilidades mais surpreendentes desse primata é sua capacidade de nadar. Diferente da maioria dos macacos, o macaco narigudo é um excelente nadador. Ele vive frequentemente próximo a rios, manguezais e áreas alagadas, e não hesita em entrar na água quando necessário. Muitas vezes, ao se deslocar pela floresta, esses animais simplesmente saltam das árvores diretamente para o rio e começam a nadar. Seus pés possuem pequenas membranas entre os dedos que ajudam a impulsioná-los na água, tornando seus movimentos mais eficientes. Essa habilidade aquática oferece várias vantagens. A água pode servir como rota de deslocamento entre áreas da floresta e também como forma de escapar de predadores. Além disso, muitos dos ambientes onde o macaco narigudo vive são formados por manguezais e florestas inundadas, onde nadar é uma habilidade essencial para sobreviver. Os macacos narigudos também possuem uma vida social relativamente complexa. Eles geralmente vivem em grupos formados por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Esses grupos se deslocam juntos pela floresta em busca de alimento e áreas seguras para descanso. O macho dominante costuma exercer um papel importante na proteção do grupo e na manutenção da ordem social. Ao entardecer, vários grupos podem se reunir próximos aos rios para passar a noite nas árvores mais altas. Dormir perto da água pode ajudar a reduzir o risco de ataques de predadores terrestres. Durante a noite, os animais permanecem relativamente quietos enquanto descansam nas copas das árvores. A reprodução do macaco narigudo ocorre ao longo do ano. Após um período de gestação que dura aproximadamente 5 meses, nasce geralmente um único filhote. Os filhotes possuem uma aparência bastante diferente dos adultos. Eles nascem com o rosto azul brilhante e uma pelagem escura. Com o passar do tempo, essa coloração muda gradualmente até adquirir o padrão típico dos adultos. O nariz também começa a crescer lentamente, especialmente nos machos. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes permanecem muito próximos da mãe. Eles se agarram ao corpo dela enquanto ela se desloca pelas árvores e dependem completamente de sua proteção. Com o tempo, começam a explorar o ambiente ao redor e aprender as habilidades necessárias para sobreviver na floresta. Apesar de viver nas alturas das árvores, o macaco narigudo ainda enfrenta alguns predadores naturais. Entre eles está o ágil leopardo nublado, um felino que consegue escalar árvores com grande habilidade. Grandes serpentes e aves de rapina também podem representar perigo, especialmente para filhotes. Para se proteger, os macacos narigudos mantêm uma vigilância constante enquanto se alimentam ou se deslocam pela floresta. Quando um membro do grupo detecta perigo, ele emite vocalizações de alerta que rapidamente mobilizam os outros animais. Infelizmente, apesar de sua incrível adaptação ao ambiente natural, o macaco narigudo enfrenta sérios desafios no mundo moderno. A principal ameaça à espécie é a destruição de seu habitat. Nas últimas décadas, grandes áreas de floresta em Bornéu foram derrubadas para dar lugar a plantações agrícolas, especialmente de óleo de palma. Esse processo de desmatamento reduziu drasticamente o espaço disponível para muitas espécies da região. Quando a floresta desaparece, os macacos narigudos perdem não apenas suas fontes de alimento, mas também os corredores naturais que utilizam para se deslocar entre diferentes áreas. Em algumas regiões, populações inteiras ficaram isoladas em pequenos fragmentos de floresta, o que pode dificultar a reprodução e reduzir a diversidade genética da espécie. Por causa dessas ameaças, o macaco narigudo atualmente é considerado uma espécie ameaçada. Diversos projetos de conservação foram criados para proteger seu habitat e garantir sua sobrevivência. Parques nacionais e reservas naturais desempenham um papel fundamental na preservação das áreas de floresta onde esses animais vivem. Proteger o macaco narigudo significa também proteger um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta. As florestas de Bornéu abrigam uma diversidade impressionante de plantas, aves, mamíferos, insetos e répteis, todos interligados em um delicado equilíbrio ecológico. Entre árvores gigantes, rios sinuosos e manguezais silenciosos,
O macaco narigudo continua vivendo sua vida nas copas da floresta. Com seu nariz inconfundível, suas habilidades surpreendentes de natação e sua complexa vida social, ele permanece como um dos exemplos mais fascinantes da diversidade da natureza. Sua existência lembra ao mundo que ainda existem criaturas extraordinárias vivendo em lugares remotos da Terra, aguardando para serem compreendidas e protegidas.